Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o Vandinho me falou de uma palestra, eu pensei, meu Deus, e vou falar para essa almaiada, não? E quando ele falava agora, o tema e lema, é o seguimento do Cristo, é servir o Cristo, vem de encontro, que Deus nos seus desígnios, na sua bondade infinita, nos propõe nesta tarde. Não julgo ser uma palestra, mas uma conversa entre irmãos, para que a gente possa caminhar juntos e, em primeiro lugar, a cruz de Cristo, a cruz que nos salva, a cruz que é sinal do amor de Deus entre nós. E pensava, caros irmãos, nesta tarde, onde se reúnem, cada um deixando suas famílias, filhos, netos, esposa, seus afazeres, não sei os senhores, mas talvez uma boa pescaria, para se reunirem nesta casa de retiro, chamada São José. É um tempo, e como ele lhes pediu, de deixar o celular ou desligar, ou não dar muita atenção a ele. Penso que é um tempo de a gente parar também, para ouvir a voz de Deus. Não apenas para só ouvir, mas para rezar com Deus. Talvez nesta semana, quantos de nós, na correria, nas preocupações do dia a dia, parou, além daquilo que já nos é proposto, mas só para agradecer. Só para agradecer. Às vezes pedimos bastante. E quando me preparava, e nesses 2 dias, hoje e amanhã, penso que é um aprofundamento, é um passo a mais, uma adesão a mais no seguimento ao Cristo. E o documento de Aparecida, que é um dos mais belos documentos da Igreja na atualidade, no capítulo 6, o caminho de formação dos discípulos e missionários de Jesus Cristo, o número 6.1.2, o 6.1, em primeiro lugar, ele vai nos dizer o encontro com Jesus Cristo. O acontecimento de Jesus Cristo é, portanto, o início deste sujeito novo que surge na história, a quem chamamos de discípulo. É este encontro com o Cristo que nos coloca neste discipulado, no seguimento do Cristo. Quando nós vemos os santos evangelhos e nos deparamos com aquela imagem de Marta e Maria, enquanto Marta servia, Maria senta aos pés do Cristo, talvez senta aos pés da cruz, para ouvir Jesus. Não se começa a ser discípulo por uma decisão ética, por um fato apenas, por um conto, ou por uma grande ideia. Gostei do que ele falou, acho interessante. Mas através do encontro com o acontecimento, com a pessoa de Jesus Cristo. Caros irmãos, aí está a chave e o nosso fundamento de vida.
passa a ser discípulo não apenas por uma ideia, por um conceito ético, por uma história, por o que achou interessante, mas pelo encontro com um acontecimento, com a pessoa de Jesus Cristo. Aí muda a nossa vida. Aí ela dá sentido ao nosso caminhar. É um encontro de fé com a pessoa de Jesus Cristo que transforma toda a vida, dá um novo horizonte, com isto, uma nova orientação e decisiva na sua vida. Nos diz esse documento de Aparecida. Este encontro com a pessoa de Jesus Cristo que muda a nossa vida, que muda o nosso caminho. Conversão quer dizer mudar de direção, mudar de vida, mudar de atitude. Este encontro com a pessoa de Jesus Cristo que levaram muitos santos a mudar de vida. Quantos de nós, talvez todos, conhecem, por exemplo, a história de São Francisco de Assis? Jovem, filho de família rica, mas por aquela visão na igreja de São Damião, vai e reconstrói a minha igreja. O jovem Francisco tem a coragem de deixar todos os bens paternos e, como se o pai não acreditasse nele, despoja-se da sua roupa, daquilo que ainda lhe restava como herança, como uma pertença a uma pessoa, ao pai. Toma tudo o que é teu, de hoje em diante pertenço a Jesus Cristo. É uma opção radical na vida, sem sombra de dúvidas, requer neste encontro verdadeiro, mas que muda a sua direção de vida. São Paulo, todos acredito que se lembra da passagem de São Paulo, que estava indo para Damasco para prender os cristãos. Não porque alguém falou, não porque alguém lhe mostrou algo interessante, mas é a sua compreensão do mistério do Cristo, o seu encontro com o Cristo, que muda de atitude, que muda de direção. De perseguidor passa a ser perseguido pelos judeus. Porque naquele momento, a Sagrada Escritura nos diz, o autor bíblico nos coloca a alusão de que ele viu uma grande luz e caiu do cavalo. Ele compreender o mistério do Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Ele já se entrega à missão. Senhor, o que queres que eu faça? E se coloca neste segmento do Cristo. É, portanto, reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Foi esta a experiência maravilhosa daqueles primeiros discípulos que, encontrando Jesus, ficaram fascinados e cheios de assombros pelo caminho, pela excepcionalidade de quem lhes falava, diante da maneira como os tratava. Gente, isso aqui é fundamental na nossa vida. Portanto, em reconhecer a presença de Jesus Cristo e segui-lo. Reconhecer a presença do Cristo na nossa vida, de tudo o que Ele nos proporciona, de tudo o que Ele nos concede na nossa vida. Esta foi a experiência dos primeiros discípulos, que se encantaram, que deixaram-se encantar. Judas não deixou, por isso traiu. Judas não deixou se encantar pela palavra, pela experiência maravilhosa com Cristo, este encontro com Jesus. Ficaram fascinados e cheios de assombro frente à excepcionalidade de quem lhes falava, que era o próprio Mestre, diante da maneira como os tratava. Uma velha música do Padre Zezinho que nos diz: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, tratar a maneira como Ele os tratava, com compaixão, com respeito, sim, com severidade quando precisava, com caridade fraterna,
ele lhes ensinava as palavras do reino dos céus. E aí, caros irmãos, nesta nossa caminhada de fé, requer este encontro com a pessoa de Jesus Cristo, que muda a nossa vida, que deixa-se encantar pela sua palavra, pelo Santo Evangelho, e assim nós devemos ver estes lugares de encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Talvez alguns de nós possam perguntar, mas como me encontro com o Cristo? Como faço essa experiência de fé? Em primeiro lugar, o encontro com o Cristo, graças à ação invisível do Espírito Santo, realiza-se na fé vivida na igreja. É um dos lugares de encontro com Jesus Cristo. Realiza-se na fé recebida e vivida da igreja. Com as palavras, o Papa Bento XVI nos diz: a igreja é a casa, é a nossa casa, esta é a nossa casa. Na Igreja Católica temos tudo o que é bom, tudo o que é motivo de segurança e de consolo. Quem aceita Cristo, caminho, verdade e vida em sua totalidade, tem a garantia da paz e a felicidade nesta e noutra vida. Gente, isto é o Santo Padre, o Papa Bento XVI, falando a nós. É um dos lugares privilegiados de encontro com Cristo, é na igreja, na vivência comum entre os irmãos. Viu, quando vocês se reúnem para a reza do terço, na segunda-feira, não são simples homens que se reúnem para rezar o terço. Talvez seja por isso que muitos outros homens e até mulheres não compreendem por que aquele punhado de homens, mas diria eu, porque aqueles discípulos de Cristo se reúnem para rezar o Santo Terço. Se reúnem, em primeiro lugar, para encontrar-se com o Cristo vivo e ressuscitado. Pois cada um de vós é esta igreja viva de qual nos fala o Papa Bento XVI. Cada um de vós, com as suas riquezas interiores, com os seus dons, com os seus talentos, sim, com as suas fraquezas, com os seus limites humanos, são filhos amados por Deus. É esta igreja viva que se reúne nesta igreja para falar com o Cristo na sua casa, no templo, naquele templo edificado com todo o seu esplendor. Mas é esta igreja orante, a igreja peregrina, que se reúne para que nela todo bem, tudo que é motivo de segurança e de consolo, pois quem aceita Cristo, caminho, verdade e vida, na sua totalidade, tem a garantia da paz e da felicidade, nesta e na outra vida. Outro lugar de encontro, e vem insistindo, algum dia desses, uma pessoa me falou: mas padre, por que o senhor insiste tanto na leitura da Bíblia? Por causa disto. Encontramos Jesus Cristo na Sagrada Escritura, lida na igreja e em família. A Sagrada Escritura, palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, é, com a tradição, fonte de vida para a igreja, alma de sua ação evangelizadora. Desconhecer, caros irmãos, a Escritura é desconhecer a Jesus Cristo, é renunciar a anunciar. Por isso eu lhes insisto, a leitura orante da Sagrada Escritura. Rezar com a Bíblia. Não apenas
Não façam isso, por favor. Vamos ver o que Deus quer hoje de mim. E abre lá uma parte e lê 2, 3 versículos ou até um capítulo da Bíblia. Não gostei? Vamos ver o que ele fala hoje para mim. Não. Tome como alimento. Tome como oração, como penhor de vida eterna. A leitura de 5 versículos, não precisa mais. Mas meditar, rezar com ele durante o nosso dia. Outro lugar de encontro com o Cristo, nos diz esse documento, entre as muitas formas de aproximar-se da Escritura, existe um lugar privilegiado, a qual todos somos convidados, a Léxio Divina, ou exercício de leitura orante da Sagrada Escritura. Esta leitura orante, bem praticada, conduz ao encontro com Cristo, com Jesus Mestre, ao conhecimento do mistério de Jesus Mestre, à comunhão com Jesus, Filho de Deus, e ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. A Léxio Divina. Acredito que é a primeira vez que eu falo neste termo, a Léxio Divina, é a leitura orante da Sagrada Escritura. Na vida monástica, nós chamamos a Léxio Divina, e todos nós somos convidados pelo menos uma vez por semana, isso instituída pelo superior, para sentarmos, geralmente à terça-feira à tarde, já numa capela, e fazer a Léxio Divina comunitária. Cada um toma um seu livro, gosta da Sagrada Escritura, mas rezar com a Sagrada Escritura. Vejam, a Léxio Divina, ou exercício de leitura orante da Sagrada Escritura, é um exercício porque requer uma disciplina, concentrar naquilo que está fazendo, não deixar, e por mais que ele vá para longe, trazer novamente o pensamento naquilo que estamos fazendo, a palavra de Deus, meditar. Dom Estevão, acredito que todos nós o conhecemos de saudosa memória, ele nos dizia: marque, risque a Sagrada Escritura, não tenha medo de escrever nela, anote aquilo que você pensou. E explicava a ele, porque daqui 2, 3 anos, mais tempo, você vai passar por aquela leitura de novo, é um outro momento na sua vida, para relembrar, olha, naquele dia eu pensei nisto, rezei desta forma, e vai te ajudar a aprofundar, porque você vai estar com um novo pensamento sobre aquela leitura. A leitura orante da Sagrada Escritura. Essa leitura orante, bem praticada, não às pressas. Quantos dos senhores talvez gostam de um jogo de futebol? Renuncia ao jogo do Corinthians ou do Palmeiras. Um exercício bem feito, né, seu Zé? Talvez não sejam os homens. Meu pai até um tempo gostava de novelas. Coitado. Talvez não compreendia a dimensão disso, ou me desculpem a perca de tempo nesse exercício, mas por que não substituir? Pega 10 minutos pelo menos, se ainda não tem a condição de tirar todo este programa, mas bem praticada, sabe, de rezar mesmo, de entrar no mistério do Cristo. Ali, a leitura orante é você deixar ele pensar e ir longe com o seu pensamento. Mas e se eu fizesse desta forma? Mas quando Cristo deixa as 99 ovelhas no deserto e vai ao encontro daquela que se perdeu, coloca a nossa vida, a sua vida, nessa imagem da ovelha que se perdeu, de tudo aquilo que nos aconteceu naquele dia, da nossa vida, das nossas dificuldades. Deixa-se rezar, deixa-se conduzir pela palavra de Deus.
conduz ao encontro com Jesus Mestre, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor. É Ele o primeiro a exercer esta função da leitura orante da Sagrada Escritura. Há poucos domingos, não me recordo exato, 21º ou 2º domingo, ele foi ao templo, lhe deram um livro, ele abriu na parte que ele falava, na leitura do templo, o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Jesus fala isso, e fechando as Escrituras, começa a instruir todos aqueles que estavam com ele na sinagoga. Ele viveu a leitura orante da Sagrada Escritura, ao conhecimento do mistério de Jesus Mestre. Nós não conhecemos a Cristo se nós não rezamos com Cristo, se nós não conversamos com Cristo, se nós não nos encontramos com Ele. Nós vamos ver outros lugares de encontro com Cristo. Não esqueça, o primeiro lugar, o segundo, vou lhes recordar. O primeiro lugar de encontro, a igreja, e viver a fé que nela recebemos, a Sagrada Escritura, a Lexio Divina, a comunhão com Jesus, Filho de Deus, e ao testemunho de Jesus, Senhor do Universo. Quando Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Deixe ecoar em nossos corações, como se fosse o próprio Cristo perguntando agora para nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Deve ser uma resposta pessoal, porque é uma adesão, é o querer partilhar, participar da vida do Cristo. Um outro lugar de encontro com Jesus Cristo, de modo admirável, na Sagrada Liturgia, na celebração eucarística, na fração do pão, no santo sacrifício. Caros homens, tive a graça de conhecer Dom Estevão Bittencourt, grande teólogo. O Bico de Tinho chegou, talvez já leu alguma coisa dele. Tudo bem, meu irmão? Até antes dele morrer, todas as traduções da CNBB passavam por ele. No Brasil, um dos maiores teólogos, faleceu, está na casa do Pai, mas ele nos dizia, nas aulas de sacramento, de Sagrada Escritura, e um amigo seu, protestante, ele dava o seu testemunho e chamava a atenção que, se nós cristãos católicos vivêssemos a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, o mundo seria outro, o mundo seria transformado. Mas aquele homem falava: mas vocês não vivem, vocês que bebem da fonte da salvação, vocês que se alimentam com o corpo e o sangue do próprio Cristo, não vivem. Ele nos chamava a atenção. Não estou chamando a atenção dos senhores, a começar por mim, a viver este mistério da Sagrada Liturgia e ao encontro, por excelência, do encontro com Cristo. E aí nós encontramos na Santíssima Eucaristia. Toda vez que comerdes deste pão, toda vez que beberdes deste cálice, é o meu corpo, é o meu sangue que estarás comendo e bebendo. Terás a vida eterna em si. Nós devemos levar a sério isso. E este encontro privilegiado do discípulo com Jesus Cristo, com este sacramento, Jesus nos atrai para si, nos faz entrar em seu dinamismo em relação com Deus e com o próximo. É o encontro com Cristo, o encontro com o Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Nos encontramos com o Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade, em relação ao Pai. É o encontro entre irmãos, é o encontro consigo mesmo, o encontro da criatura com o seu Criador,
com o próprio Cristo Senhor, existe um estreito vínculo em 3 dimensões desta vocação cristã. E disto todos nós somos indispensáveis. Crer no Cristo Senhor. Aí crer na Eucaristia, que é o sacramento por excelência, é o sacramento no qual todos os demais sacramentos a ele se convergem: o batismo, o matrimônio, a ordem, a reconciliação, a unção dos enfermos, o sacramento do crisma. Para a Eucaristia tudo se converge: celebrar e viver. São 3 coisas muito importantes na nossa vida cristã. Portanto, quando o terço dos homens se reúne, é aquela igreja viva, o corpo místico de Cristo, que reúne na sua casa. Deixa eu só encontrá-lo aqui, veja o que ele fala. Creio que os senhores se recordam, perdi no meio dele aqui. Eu encontro com Cristo graças à sua ação invisível do Espírito Santo, que se realiza na fé recebida e vivida na igreja. Como o que o Papa Bento XVI nos diz: a igreja é nossa casa. Esta é a nossa casa. Na Igreja Católica temos tudo o que é de bom, tudo o que é motivo de segurança e de consolo. Quem aceita Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, em sua totalidade, tem a garantia da paz e a felicidade nesta e noutra vida. É crer, celebrar e viver o mistério do Cristo. Nós encontramos ainda com Cristo no sacramento da reconciliação, que é o lugar onde o pecador experimenta de maneira singular o encontro com o Cristo, que se compadece de cada um de nós e nos dá o dom do seu perdão misericordioso. A oração pessoal e comunitária é o lugar onde o discípulo, alimentado pela palavra, pela Sagrada Escritura,